Muito boa tarde, tá começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar e você é o nosso convidado, a nossa convidada para essa próxima hora. Você já deve ter ouvido falar em Janeiro Branco. É um mês dedicado a olhar com mais cuidado para a nossa saúde mental. A gente vive conectado o tempo todo, mas nem sempre isso faz bem para a mente. Aliás, isso não faz nada bem para nossa mente, para o nosso cérebro. Hoje, a nossa conversa é sobre esse autocuidado, sobre a saúde emocional e ainda, como é que a gente constrói metas reais para a nossa vida sem precisar ficar o tempo todo conectado. Outra informação, hein? Se você que está nos assistindo nesse momento, você é uma pessoa que se compara muito. Nossa, eu vejo a vida perfeita que as pessoas têm na internet. Gente, a internet é a nova propaganda de família margarina dos anos 70, 80, 90. Prestem atenção, não existe ninguém perfeito, famílias perfeitas. Não se comparem. E se você tem mania de fazer isso, manda pra gente aqui informação, notícia, divulga as tuas ideias também. 419-8793-6281. Combinado? Bem, com a chegada de um novo ano, também vem mudanças para você aí na sua casa que é aposentado ou que está se aposentando ou pretende se aposentar. A gente vai conversar com um advogado especialista sobre esse tema, que vai deixar você atualizada sobre esse assunto, que muito interessa a nós brasileiros, afinal de contas, com tudo, com a economia lá no fundo do poço. Será que a gente vai conseguir se aposentar daqui para frente? É isso que a gente está se perguntando. E aí, você já parou para pensar em quantas espécies da natureza desaparecem sem que a gente perceba? Uma recente descoberta no litoral aqui do Paraná levanta algumas perguntas importantes sobre o passado da nossa fauna e nos faz repensar a importância da preservação ambiental. Você lembra desses caramujinhos, por exemplo? Reduziu muito, por exemplo, a quantidade deles nas praias, nos litorais, né? Até mesmo os mariscos, as conchas que a gente via muito em grandes quantidades nas praias estão diminuindo. E aí, você já parou para pensar o que está acontecendo com o nosso mundo? A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, tá? Agora vamos falar de uma experiência missionária num lugar incrível. Você já pensou poder ter oportunidade de fazer uma viagem missionária para a Amazônia? Agentes da Arquidiocese de São José do Rio Preto, eles foram conhecer de perto o trabalho marcado pela solidariedade, pela luta diária de mães atípicas em Guajará, que fica no Acre. É uma associação que atende crianças com autismo e vive graças a quem ajuda, graças ao voluntariado. Vamos ver? Em experiência missionária na Diocese de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, agentes da Arquidiocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, visitaram a sede da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Guajará. A entidade, que funciona a partir da atuação voluntária de mães atípicas, atende cerca de 70 crianças. A casa alugada foi dividida para abrigar a brinquedoteca e salas de atendimento. Segundo a presidente da associação, Elizabeth Bento dos Santos, as necessidades materiais e a falta de apoio profissional não diminuíram o empenho das mães que se revezam para promover encontros e formações para as famílias. A sociedade é que precisa mudar, precisa entender que nossas crianças têm lugar, sim. O coração das pessoas precisa mudar, a empatia precisa aparecer, o amor ao próximo precisa aparecer para poder as coisas começarem a fluir. Em missão na região amazônica, a educadora Andressa Marques Gomes da Silva considerou a importância do trabalho da associação. A missionária projeta ações para apoiar as mães atípicas de Guajará. Ouvimos delas o que elas precisam, demos ideias do que elas precisam e a partir daí a gente tem que planejar agora. Muito legal, né? Agora a gente vai falar sobre o comparativo, que a gente tem uma mania muito feia de ficar se comparando, mas não tem como, né? Às vezes você vê ali uma pessoa com uma vida perfeita, filhos lindos, perfeitos, emprego perfeito, e você pensa, puxa vida, por que minha vida não é assim? A gente perde muito tempo da nossa vida acompanhando a vida dos outros. Você já parou para pensar quanto tempo você perde no celular? E quando eu digo perde, é perder mesmo, é perder. Porque enquanto você está trabalhando, você está fazendo algum trabalho seu, da sua vida, algo manual, você está ganhando tempo.
acompanhar a vida alheia é perder, porque o tempo não volta mais. Não tem como segurar. É areia quente no deserto. Escapa pelos dedos mesmo. E eu vou vir com uma informação já para vocês. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, ocupa a primeira posição no mundo em casos de ansiedade e é a 5ª posição em ocorrências de depressão. A internet e as redes sociais, claro que elas têm, sim, sido apontadas como causas desses danos psicológicos, principalmente pela questão do comparativo, de ficar ali, mas a minha vida tem que ser desse jeito. Eu acho que cada um tem um plano traçado pela nossa fé e por Deus também. Mas a gente tem que fazer por nós. Ninguém vai fazer nada por você e nem você mesmo vai fazer se você ficar ali o tempo todo se comparando e perdendo o seu precioso tempo acompanhando a vida alheia. Eu tô aqui com a Adrian Breck, que é psicóloga, e ela vai ajudar a gente a criar metas decentes para um próximo ano. Tudo bem, Adrian? Bem-vinda. Carla, tudo bem, muito obrigada. E é realmente muito importante trazer esse tema e essa campanha de Janeiro Branco, porque quando muda o ano, a gente tende a acreditar que é como se a nossa vida resetasse. Então, tudo de novo pode acontecer, tudo de melhor. E aí, com isso, já no começo do ano, surgem essas cobranças e essas metas de que a gente precisa transformar tudo logo no começo do ano. Então, veja bem, como criar metas, né, saudáveis. E depois vou percorrer um pouquinho ali sobre o tema de comparação também. Pensando em criar metas saudáveis, eu acredito que, e vendo também, né, sobre o meu trabalho dentro da clínica, é principalmente importante você criar metas razoáveis, como, por exemplo, começo do ano, perto do carnaval, né, verão, tudo mais, as pessoas querem emagrecer, por exemplo. Então, aí elas acreditam que no verão elas vão conseguir emagrecer 10 quilos em 1 mês, em 2 meses. Então, por que não mudar essa meta? Para, de repente, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida em equilíbrio. Então, começar por esse tipo de alteração de pensamento mesmo, de comportamento, de olhar para você com menos violência emocional, com mais carinho, se acolher tanto, né? E esse tipo de meta também, com certeza, faz a gente olhar para a rede social, principalmente, com essa comparação. Você olha influencers, por exemplo, né, principalmente, veja assim, eu como mulher, né, você também provavelmente deve ver, tem uma cobrança muito grande com o nosso corpo, com a nossa aparência. Então, cada vez mais tem essas metas com corpos musculosos ou corpos muito magros, né, muito definidos. E hoje parece assim que todo mundo consegue ter isso nas redes sociais, sim, menos a gente aqui, ser humano comum. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem esse olhar mais atento para que tipo de conteúdo também vocês vêm consumindo, né? Essas pessoas, elas têm uma realidade parecida com a sua? Porque é daí que surge essa comparação também. Porque veja bem, como que de repente uma mulher casada com filhos, que trabalha como CLT 8 horas por dia, consegue ainda dar conta da casa, do marido, da família e tudo mais, e ainda ter um corpo, por exemplo, igual ao da Virgínia, né? Que eu acho que todo mundo conhece aqui. Não, perfeito, né? Porque daí, não, mas peraí, vamos colocar lá o gasto, sei lá, enorme, gigantesco, de algumas centenas de milhares de reais, viu, gente? Porque vai muito dinheiro para manter tudo aquilo em alimentação. Depois tem aquela academia, a gente brinca que é a academia da hora da mulher do senador. Quem que vai pra academia às 11 da manhã? Pois é, esse povo vai. Às 11 você tá fazendo o quê? Você tá trabalhando. Não é verdade? E aí tem outras questões, né? Os filhos estão com babás e... Gente, a vida não é perfeita, quer dizer, ela pode ser escondida, ela pode ser perfeita para aquela pessoa, mas ela é tudo muito escondido, não é vislumbrada a realidade mesmo do que está acontecendo, né? Exatamente. Eu acredito que as redes sociais hoje, elas se tornaram praticamente um Big Brother, mas só que com aquilo que as pessoas querem mostrar, né?
Então, Com a perfeição. com a perfeição, é claro. Ninguém vai mostrar os seus problemas, ninguém vai mostrar as suas dificuldades. E eu acredito que todo mundo precisa começar a ter essa consciência de que você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, você tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por algum tipo de dificuldade em algum momento. Então, é necessário se atentar a diminuir essa comparação. E aí vamos para nossa participação de hoje. Vamos ver quem mandou mensagem pra gente. Elisete, ela é aqui de Foz do Iguaçu. Bem-vinda, Elisete, querida. Foz do Iguaçu fica aqui no nosso Paranazão. Olá, boa tarde, Carla. Como abandonar um hábito ruim? É preciso trocar por um hábito bom? Como posso fazer isso? Essa pergunta da Elisete é muito legal, Adrian, porque ela está colocando em voga o seguinte: eu preciso trocar um problema por outro? Ou, no caso, um hábito ruim por um hábito bom? Ou necessariamente tem que ter essa troca, porque senão vai ficar um espaço vazio? Só para a gente entender. Eu acredito que o principal é você enxergar valor nessa mudança de hábito, né? Não é simplesmente só trocar um hábito ruim por um hábito bom. Porque se você simplesmente só troca, você não vê valor nesse processo, ele não tende a se transformar, ele não tende a ser de uma forma contínua. Então, por exemplo, você quer fazer uma atividade física, comece a enxergar que não é só o processo de emagrecimento, que tem uma etapa, que primeiro vai fazer bem para sua saúde mental, depois para o seu corpo e, por fim, para sua estética. Então, eu acho que para Elisete que fica a dica, né? Tente ver valor nessa mudança de hábito em primeiro lugar. O que é que faz sentido para você? Não pense no resultado final. Tem que mudar agora, pelo menos assim, uma mudança na cabeça. Exatamente, é você ter essa consciência, essa percepção de onde você quer chegar. E sem pular etapas, né? Eu acredito que, eu percebo muito isso também, as pessoas têm essa tendência de querer chegar no resultado final muito rápido, sem compreender que etapas são necessárias. Até porque é muito importante você ter aquela consciência de que você conquistou alguma coisa diante de todo um processo. Adri, a gente fala muito aqui sobre a questão do uso indiscriminado, exagerado das redes sociais, mas não só por adultos e também para crianças. Tem crianças, mas o meu filho não tem rede social. Tudo bem, mas ele joga videogame? E se esse jogo é online, ele está participando de uma rede social. Se você não sabe, é exatamente isso que está acontecendo. Porque ali se conversa, se interage. Muitas vezes essas conversas, essas interações são muito ruins para a cabeça dessa criança, principalmente se ela já sabe ler. Isso é bem importante você saber. E aí, quando a gente fala nisso, as pessoas... Peraí, eu vou reduzir o uso dessa criança no celular, vou reduzir o uso dessa criança no videogame, vou começar a cortar porque não pode. Mas e você? Você tem que dar um exemplo. Sim, com certeza. Os pais são o principal exemplo dentro de casa, né? Por que não trocar, daí neste caso, hábitos ruins por hábitos bons, como, por exemplo, voltar a ler mais, ou assistir filmes em família, ou trocar esse tempo que você fica em rede social para uma brincadeira saudável com seu filho. Eu percebo muito que, apesar do cansaço, né, dos pais, essa troca e esse colocar a criança em frente de telas ou jogos, enfim, é quase que uma desculpa para que eles também possam descansar um pouquinho. Mas quando você usa esse tempo para descansar em família, para você fazer algo produtivo e saudável, de certa forma, é um descanso para sua cabeça também, né? Então, é muito importante se atentar a esse tipo de troca. Isso é super importante. Então, dicas pontuais para você que quer mudar e com certeza começar essa mudança por você, já vai dar um gás para que você faça a mudança da família toda. E aí vai ficar tudo muito melhor, pode ter certeza disso. Essa dica dos filmes é excelente. Fazer uma sessão cinema com a família aí, nem que seja, mas tem que ser no final de semana? Não, eles estão de férias, afinal de contas, pode ser todo dia, se assim você quiser. Isso é bom demais. Quero te agradecer mais uma vez, um prazer te receber, Carla. viu? Obrigada, pessoal. Eu gostaria de deixar um último recado aqui para as pessoas. Eu acredito que, pensando aqui em mudança de hábitos, em valores também, né? Para que vocês ressignifiquem
essas mudanças, esses comportamentos dentro das famílias de vocês, dentro das suas relações também. Acredito que a maior motivação para que você comece um ano com metas efetivas é você direcionar para realmente valorizar amigos, famílias, fortalecer vínculos, porque isso melhora a autoestima de todo mundo e eu acredito que é o principal para a gente continuar mantendo a saúde mental em dia. Isso é bem importante. Muito obrigada, viu? Você de casa, a gente vai para um recadinho do Vision X para a gente continuar, porque tá sim de assunto para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Quero saber, você gosta de um caldinho de cana? Tem com gengibre, tem com limão, tem gente fazendo até caldo de cana com morango, com uva. E aí, você gostaria de provar esses outros sabores? Deve ser um negócio de bom, né? Vamos combinar que realmente um caldo de cana assim nesse nível é para todos os gostos mesmo. Mas tem gente que não abre mão do clássico. Caldo de cana sem absolutamente nada de aditivos aí, né? Sem essas outras delícias aí. E aí? Lá em Maringá, aqui no interior do estado, essa bebida faz muito sucesso. Até porque é uma região extremamente quente aqui do Paranazão. E caldo de cana, gente, de qualquer jeito ele é maravilhoso. Mas vamos conferir essa história, porque tem uns sabores aqui que eu acho que vocês nem conhecem. Caldo ou garapa. Esse suco que sai da cana é uma bebida com alguns benefícios para a saúde. Tá precisando aumentar a energia? Ele é bom. Fortalecer o sistema imunológico? É bom também. O dia tá muito quente? Ele é sempre uma ótima opção. O preparo é simples. Basta passar a cana no moedor e a bebida tá pronta. Essa é a forma mais comum de se encontrar o caldo de cana pelo Brasil. Mas em Maringá, no Paraná, ele ganhou novas cores e sabores. Por aqui, dá para encontrar até 10 opções de caldo de cana. Do mais comum, com limão, gengibre, abacaxi, até graviola, morango, uva e maracujá. E tudo começou de uma forma muito inusitada. Na verdade, a gente quando começou já tinha 3 sabores. Aí, quando foi lançado o filme da Barbie, a cidade inteira estava decorada de rosa. E a gente decidiu fazer o de morango, que seria rosa também. Aí a gente foi experimentando outros sabores e acrescentando até chegar a esses 10. Aproveitando o apreço que o maringaense tem pela bebida, o Marcos foi além dos sabores diferentes e trouxe um novo jeito de consumir o caldo de cana. A gente foi até São Paulo para conhecer e decidiu trazer aqui para Maringá, porque é uma novidade na cidade que ninguém tinha, né? E como é que foi no dia que vocês lançaram o Frozen? Foi muita correria. O povo estava bem curioso para saber como que era e deu muita gente.
São 5 opções em uma textura diferente. O preparo também é rápido e o sabor e a refrescância são garantidos. Gente, que delícia. Fiquei aqui, ó, só imaginando a maravilha que é isso. Então é uma ideia muito legal para você levar para tua região também. Saborizar o caldo de cana aí com fruta para deixar o negócio ainda melhor, né? Agora eu vou te levar, se você ainda não conhece, você vai conhecer agora comigo o Museu Oscar Niemeyer. E tem uma novidade muito boa para te contar sobre esse museu, que se você não conhece, você tem que conhecer obrigatoriamente. Recorde de público em 2025, chegando a um número incrível de 720 mil visitantes. Isto é, 720 mil turistas visitando essa preciosidade. O número, gente, é superior ao de 2024, onde haviam cerca de 712 mil turistas fazendo visita, né, no ano fechado de 2024. Ao longo do ano passado, o museu realizou 17 exposições. E olha só que legal. Em média, 75% dos ingressos são distribuídos de forma gratuita. Quer dizer, 75% desse público veio de graça. O Museu Oscar Niemeyer, que é o MON, conhecido popularmente como Museu do Olho aqui em Curitiba, ele impressiona pela arquitetura que é absolutamente extraordinária, projetada pelo lendário arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, um dos nomes mais influentes da arquitetura moderna no mundo e reconhecido como um dos maiores museus de arte da América Latina. O MON é destaque tanto pelo tamanho da área construída, que é enorme mesmo, quanto pela grandeza e pela diversidade no acervo, com mais de 14 mil obras entre artes visuais, arquitetura e design. E tem exposições fixas também no museu, tem exposições de diversos países. Eu tive a alegria de ver algumas dessas exposições da região da China, exposições da região do Oriente Médio, exposições de diversas partes do mundo que vieram para cá, e todo dia tem visitação. E ó, quer saber mais? Entra no site do museu, museoscarniemeyer.org.br, para você entender a questão dos dias, dos horários, dos locais e principalmente valor de ingresso, como você consegue entrar de graça nesse museu gigantesco. É bem legal, vale a pena a visita. Se você é aquele curitibano que não conhece a sua cidade ou mora nas regiões metropolitanas e não conhece ainda o museu, gente, vocês estão esperando o quê? Tem que conhecer. Agora você fica aqui comigo, que a gente vai para um intervalo muito, muito, muito rápido e a gente volta falando nas mudanças para os aposentados ou para quem quer se aposentar. Será que a gente consegue se aposentar? Será que é possível com todas as mudanças que estão vindo por aí? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Aposentadoria. Com um novo ano, regras novas chegam. E olha, não quero ser pessimista aqui. Na verdade, eu sou muito otimista. Mas tá ficando cada vez mais difícil, viu? Deixa eu te contar um negócio, hein, gente? Em 2026... É um ano que vem marcando o avanço de mais exigências, então, para quem pretende se aposentar por idade, por exemplo. E a cada ano esses critérios eles vão ficando mais rígidos, principalmente relacionado à idade mínima e ao tempo de contribuição, o que tem gerado dúvidas e bastante insegurança entre a população em geral, né? Que estão aí mais próximos, de repente, de solicitar esse tipo de benefício. Se você, falta 1 ano, falta 2 anos, falta 5 anos, não interessa. Presta atenção nessa entrevista, que ela vai poder te ajudar e ajudar muito a você, de repente, se planejar para não ser pego de surpresa, viu? Daqui a algum tempo. Eu vou conversar aqui com o Fabrício Kleinemann, que está aqui com a gente. Ele que é especialista em direito previdenciário, advogado, e vai conversar conosco. Você está falando aí de Pato Branco. Bem-vindo, querido. Muito boa tarde, um bom 2026 para você. Olá, Carla. Satisfação estar voltando aqui na TV Evangelizar. Sim, nesse momento estou em Pato Branco. Cada dia praticamente em uma cidade, mas nesse momento estou aqui no nosso escritório de Pato Branco. Legal. Fabrício, eu queria que você me contasse quais são essas novas regras, o que muda para 2026, para quem, de repente, já está ali, quase nos 45 do segundo tempo, já iniciando os processos para aposentadoria.
Olha só, Carla, todo ano existe um aumento de pontuação e um aumento de idade de 2 regras de transição da reforma da Previdência. Então, em 2019, em novembro de 2019, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. E essa reforma, ela trouxe muitas mudanças para quem iria se aposentar. A principal delas foi a extinção, foi o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela exige agora para os novos segurados, as pessoas mais novas, uma idade mínima, que é de 65 para os homens e 62 para as mulheres. Só que assim, Carla, muita gente em 2019 já vinha pagando, já vinha contribuindo, tinha uma expectativa de se aposentar por tempo de serviço ou contribuição. E é para essas pessoas que essa regra agora foi alterada. Não é que foi alterada, ela foi alterada em 2019, mas todo ano ela sobe um pouquinho. Certo. E daqui para frente, tem alguma coisa nova, por exemplo, assim, que vai mudar muito para quem, por exemplo, está se aposentando ou pretende se aposentar, faltando 1, 2 anos? A gente sabe de uma máxima que eu não sei se isso está previsto em lei, você poderia me dizer, claro, você entende bem desse assunto, mas, por exemplo, não é tido com bons olhos uma empresa que demite um funcionário faltando 1 ou 2 anos para ele se aposentar. Existe na lei algo que obrigue essa empresa a segurar esse funcionário por esse período ou não? Sim, isso inclusive é um resquício da antiga CLT e que não sofreu alteração na reforma trabalhista de 2017, né, que tivemos uma reforma trabalhista em 17 e 19 a reforma da Previdência. E que um empregador, ele não pode, ali na véspera da aposentadoria desse empregado, simplesmente demiti-lo, até porque iria frustrar, digamos assim, os planos da aposentadoria. Ainda mais agora, cara, que tem essas regras de transição da reforma da Previdência, onde todo mundo fica meio perdido, né, do que está acontecendo. Veja, a reforma, ela criou 5 regras de transição, né? Não é fácil entender essas regras de transição. E aí a pessoa, às vezes, acaba sendo demitida e estava ali quase fechando o tempo para a aposentadoria. Então, é importante que os empregadores, as empresas, tenham cuidado com relação a isso. Só que agora, Carla, é tão difícil de saber quando você pode aposentar ou não pode, porque imagina, são 5 regras de transição que, de fato, tem que fazer o cálculo, tem que pegar um especialista, né? Tem que ir no INSS, tem que ter bastante cuidado, porque não é como era antigamente, só fechar os 35 para o homem e os 30 para as mulheres. Agora a coisa ficou mais complicada. Eu quero saber de você o seguinte, quem está nos assistindo, de repente, tem algum problema de saúde. Foi ampliado essas questões de saúde para quem vai se aposentar, por exemplo, por alguma questão ligada realmente a um tratamento ou algo do gênero ou não? Não, as regras do auxílio, o famoso auxílio-doença, que auxílio por incapacidade temporária, mas é o que nós conhecemos por auxílio-doença, permanecem praticamente as mesmas. A reforma da Previdência não falou diretamente sobre a questão do auxílio-doença, mudou aí o cálculo da aposentadoria por invalidez, que é aquela aposentadoria por incapacidade permanente, né, quando não tem mais recuperação, mas mudou o cálculo do benefício, que antes, na maioria dos casos, era de 100%, agora começa em 60%. Às vezes, na maioria dos casos, não vai dar mais 100%. Mas a necessidade, Carla, de fazer perícia, de obter atestados médicos, exames médicos, de estar segurado para a Previdência, pagando o INSS, ela continua praticamente a mesma. E hoje, Carla, só para você ter uma ideia, os benefícios por incapacidade, o que precisa perícia médica, respondem por mais de 60% que é pedido dentro do INSS. As pessoas olham o INSS e imaginam só a aposentadoria, né? Mas 60% ou mais são situações que demandam a perícia médica feita pelo perito do INSS. E quando se trata de doenças de fibromialgia, por exemplo, ou visão monocular, como é que fica a situação? Olha, Carla, fibromialgia é uma das doenças assim que mais geram pedidos para o INSS, principalmente no caso de mulheres. É uma doença que acomete muito as mulheres. E a fibromialgia, ela é uma doença difícil de ser diagnosticada na perícia médica, porque ela passa por altos e baixos. Então, o paciente de fibromialgia, muitas vezes, quando vai na perícia do INSS, ele chega bom na perícia, porque ele está num dia bom. Ele não está com a fase aguda da doença. E, por vezes, o pedido acaba sendo negado, porque o perito entende que a pessoa está bem. Agora, outras vezes, ela volta para casa e tem uma situação que mal consegue sair da cama.
de tantas dores. Então, a fibromialgia, eu diria, é uma das doenças mais complexas hoje dentro da perícia do INSS. A visão monocular, Carla, ela por si só não dá direito à aposentadoria, exceto se for uma profissão que de fato depende dos dois olhos, depende da visão binocular. É o caso, por exemplo, de motoristas de caminhão que já têm idade avançada, não vão conseguir ser reabilitados. Aí tem a chance de aposentadoria. Mas a visão monocular por si só, ela permite com que a maioria das pessoas, na maioria das atividades, continue trabalhando. E a prova de vida, para quem é acamado, por exemplo, aquela situação que a gente viu por muitas vezes, diversas, dezenas de vezes, da pessoa chegar até o INSS de ambulância, ser retirada com cadeira de rodas, uma pessoa que muitas vezes está assim, numa situação de quase coma. O que você diria? Olha, Carla, a prova de vida, hoje, ela é praticamente toda feita de modo virtual, através do celular ou do computador. O INSS, ao longo dos anos, últimos 25 anos mais ou menos, ele mudou bastante a forma da prova de vida. Vamos lembrar que lá nos anos 2003, mais ou menos 2004, houve uma comoção nacional com relação à questão da prova de vida, porque as pessoas foram convocadas para comparecer no INSS de modo presencial. Era uma outra época, né? Não tínhamos ainda toda a tecnologia que nós temos hoje. E aí, idosos que estavam acamados, pessoas lá com 100 anos de idade, tinham que se deslocar até o INSS. Isso, inclusive, na época, derrubou o ministro da Previdência, só para você ter uma ideia. O processo ele foi evoluindo. No primeiro momento, eles passaram para os bancos fazer a prova de vida. Quando a pessoa recebe o pagamento, já fazia a prova de vida. E hoje, Carla, existe um cruzamento de sistemas do governo federal que presume que a pessoa está viva. Então, por exemplo, se ela vai receber o pagamento da aposentadoria ela própria, presume que ela está viva. Se ela renova a carteira de habilitação no Detran, presume que ela está viva. Se ela vai votar, né, tira título de eleitor ou vai votar, presume que está viva. Então, o sistema faz um cruzamento de dados. Para quem não teve esse cruzamento feito, e aí o INSS tem dúvida se a pessoa de fato está viva ou não, existe a possibilidade de fazer isso pelo celular. Baixa o aplicativo do Meu INSS e vai lá no campo da prova de vida para evitar que tenha uma interrupção no pagamento da aposentadoria. Fabrício, a gente tem uma pergunta. Qual que é o nome da pessoa, produção? Ticiana, ela fala do Ceará? Isso, Sobral, no Ceará. Ela perguntou o seguinte: pessoas da área da saúde, elas têm alguma vantagem nesse sentido? A gente sabe que quem trabalhou, por exemplo, na pandemia, a gente ouviu muito falar de que teria um adiantamento da aposentadoria por conta disso, só para a gente poder entender. Isso. Carla, existe uma modalidade de aposentadoria chamada aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela é por insalubridade ou periculosidade. Insalubridade são atividades que prejudicam a saúde e periculosidade são atividades que representam risco de perder a vida. No caso dos profissionais da saúde, na maioria dos casos, existe a insalubridade, porque o ambiente hospitalar ou de laboratório, ele tem vírus, fungos, bactérias, protozoários que podem trazer prejuízo à saúde dessa pessoa, inclusive com contaminações, né? Quem manuseia seringa, quem está todo dia exposto ali ao sangue, à cirurgia, muitas vezes tem o risco de contaminações de doenças, inclusive incuráveis, né? Um exemplo é o HIV. O grande problema, Carla, é que a reforma da Previdência de 2019, ela alterou bastante as regras da aposentadoria especial. E esta aposentadoria, que antes era com 25 anos de trabalho, sem exigir uma idade, agora exige 60 anos de idade. Essa discussão, inclusive, ainda está sendo feita no Congresso Nacional, numa possível contra-reforma, porque essa reforma de 2019 prejudicou muito os profissionais que trabalham com insalubridade. E quem trabalha, então, na área de saúde, mais ainda, porque aí a pessoa prova que tem insalubridade, mas ela tem que ficar até os 60. Daí, veja, um enfermeiro que começa a trabalhar com 20 anos de idade vai fechar 40 de tempo de serviço lá na frente, de qualquer modo. Pois é, daí tem que estar literalmente atendendo o paciente, sendo um paciente, né? Essa que é a pior parte de tudo isso. Fabrício, eu queria te agradecer mais uma vez, deixar as portas abertas da casa. Você sabe que você tem passagem livre por aqui. Muitíssimo obrigado e um abraço para você, viu? Agradeço, Carla, a tudo que for referente ao direito previdenciário, à Previdência Social e INSS. Estou inteiramente e sempre à disposição. Um grande abraço.
Um abraço, querido. Bom 2026. E agora um recadinho, já que a gente está falando de saúde, que venha o magnésio quelato. Boa tarde para todos que estão aqui acompanhando a programação. Gente, se você quer um ano diferente, você precisa também ter hábitos diferentes. Então, eu quero fazer uma pergunta: como está a sua saúde? Eu quero que a dor não seja um problema neste ano de 2026 para você. Então, alô, Dona Maria, você que está aqui acompanhando a programação, seu magnésio está aqui para te ajudar a desinflamar o seu corpo, para reduzir essas dores. Para você que está aqui, ó, que não consegue dormir, disparar melatonina no seu organismo, diminuindo os níveis de ansiedade. O magnésio, ele traz o equilíbrio que o seu corpo precisa, fortalecendo o seu sistema imunológico, desinflamando o seu corpo, protegendo o líquido sinovial para te dar mais mobilidade. Você que está numa condição que fazer tarefas simples do dia a dia já é uma grande dificuldade, 2 cápsulas ao dia. O magnésio, essa fórmula concentrada, o maior aliado para devolver a você o equilíbrio, a saúde, a vitalidade, o vigor e a energia. E claro, ó, nós preparamos aqui, ó, 50 kits para quem ligar agora neste telefone que já está aí na sua tela, para você ligar, comprar o seu kit do magnésio. E sabe quando você vai começar a pagar? Olha só, final do mês de março. É isso mesmo, mais de 45 dias você pode pagar no boleto, no carnezinho. Então não perca a oportunidade. Pega o telefone, ligue agora para a nossa central de atendimento. E claro, na compra do magnésio, você vai ter kit em dobro. Se você compra para 2 meses, você leva 2 meses de presente para você. Se você comprar para 6 meses, é 6 meses a mais de presente para você que está aqui acompanhando a programação no 0800 591 8773. Ligue agora e aproveite e eu volto com você. Valeu, Felipe! Gente, eu quero te fazer um convite muito especial, porque é o seguinte: Retiro Nacional 2026 está chegando. Anota na tua agenda, porque o tempo passa assim, né? Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026 acontece em Curitiba o Retiro Nacional com o tema Reacender a Chama, Voltar ao Primeiro Amor. Um encontro muito, muito, muito profundo. De fé, de renovação, de experiência com Deus. E as inscrições já estão abertas. E olha, é tudo limitado, presta atenção. Então, para você inscrever aí o teu pessoal, né? O pessoal da sua comunidade, para que vocês venham participar desse momento, acessa evangelizarepreciso.com.br ou então o nosso telefone, tá? 41-3221-6060. Garanta a sua vaga, porque esses 2 dias serão dias incríveis aqui em Curitiba. A gente espera vocês. E claro, não deixa para a última hora, porque depois não tem mais vaga, tá? Enquanto durarem essas vagas abertas aí, dá tempo de você se inscrever. Intervalo é super rápido, eu volto para falar de um caramujo. Um caramujo, sim, que vem acendendo um alerta por onde ele passa. Daqui a pouquinho a gente volta com esse carinha aqui, ó. Você já viu ele aí na tua região? Volto para falar dele. Você já deve ter ouvido falar sobre um programa que se chama Ganhando o Mundo. Pois então, aqui no Paraná a meta é levar para fora do país 2.000 jovens, para que eles possam conhecer e ganhar esse mundo. Esse é um projeto do governo do estado e a gente vai acompanhar esse momento de muita emoção no aeroporto, onde muitos desses jovens têm sim a vida transformada, né, através dessa imersão cultural e, claro, o aprendizado de um novo idioma. Vamos ver? O Aeroporto Internacional Afonso Pena viveu 2 momentos de vitória no mesmo dia. Enquanto novos estudantes da Rede Pública Estadual do Paraná embarcam para viver o sonho do intercâmbio, outros retornam ao estado depois de um semestre de aprendizado no exterior. Mais 30 alunos embarcam no terminal, na região de Curitiba, com destino à Irlanda, onde vão cursar o primeiro semestre letivo de 2026.
Eles se somam ao grupo de 149 estudantes que iniciou a viagem no domingo, dando continuidade ao maior embarque da história do programa Ganhando o Mundo. Acho que eu vou trazer a língua, né, para conseguir falar, né, emprego, essas coisas. Acho que eu vou conseguir trazer um pouco da cultura e mostrar para minha família um pedacinho do mundo para onde eu vou. A pouca distância na área de desembarque, outros 30 estudantes voltaram do Reino Unido, trazendo na bagagem o inglês aprimorado, autonomia e novas experiências. Eles fazem parte da edição 2025 do programa, que levou 1.300 jovens paranaenses ao exterior no último ano. Foi incrível. Eu fiz amigos incríveis. Eu aprimorei meu inglês. Eu conheci novos lugares. Fiquei mais independente, que era o sonho da minha mãe. Em 2026, o Ganhando o Mundo vai levar 2.000 estudantes da rede estadual para 5 países de língua inglesa, consolidando o programa como a maior iniciativa pública de intercâmbio da América do Sul. Para quem parte ou para quem chega, a experiência é a mesma. Educação que transforma e amplia horizontes. Muito legal. Agora eu vou te contar uma coisa que já está ocorrendo aqui em Curitiba. Não é novidade para quem está aqui, mas para você que gosta de música e está em outro estado, tá rolando a oficina de música aqui na nossa cidade. É uma das oficinas mais comentadas e faladas no Brasil para quem é musicista ou para quem tem interesse em música. E tem um prêmio que foi uma homenagem à nossa ex-primeira-dama, Margarita Pericá Sansone, nossa ex-primeira-dama aqui da capital do Paraná. Vamos ver como funciona esse prêmio? O prêmio de música Margarita Sansone vai ser entregue no dia 15 de janeiro desse início de 2026. É o penhor do nosso amor pela música. Apoiar a oficina de música com recursos próprios foi sempre um desejo meu e da Margarita. Agora vamos usar uma parte desse espólio, dessa herança, dessa memória, para tornar Margarita eterna. Na vibração das harmonias mais excelsas. As partituras são aquelas que os anjos cantam. Viva a música! Viva o Prêmio de Música Margarita Sansone! Venha ao concerto no dia 15 de janeiro. Vamos juntos celebrar o amor de Curitiba e do Paraná pela música. Saudosa Margarita. E falando em música, eu tenho um convite para fazer para você. Para quem gosta de boa música, de música de qualidade e história, a Camerata Antiqua de Curitiba preparou um concerto emocionante para celebrar os 200 anos das relações entre o Brasil e o Vaticano. Essa premiação que Greca comentou ali, vai ser no dia 15. Só que esse espetáculo que eu tô te convidando, ele vai ser no dia 16. E vai ser um espetáculo, assim, belíssimo de música sacra brasileira, sobre a regência do maestro Ricardo Bernardes. E olha só que legal. Esse é o mesmo repertório que eles vão levar para Roma, em uma turnê oficial pela Itália. Ou seja, é a despedida deles em Curitiba antes dessa viagem internacional, que vai trazer muita história na bagagem, não só os instrumentos. O concerto, então, acontece no dia 16 de janeiro, sexta-feira, às 20 horas, direto da Catedral Basílica de Curitiba. A entrada é de graça, então vale muito a pena você conferir de perto. E para quem é de fora e não puder ir presencialmente, é claro que você vai assistir tudo isso na TV Evangelizar, tudo ao vivo para o Brasil todinho, em TV aberta pelo nosso canal, viu, gente? Então, não percam, combinado? Agora eu vou falar de um assunto que muita gente pode até estranhar. Alimentos radioativos.
Como assim, alimentos radioativos? Que história é essa? Pois é, muitos são naturalmente radioativos. E também existe aquele alimento que foram intencionalmente submetidos a um tipo de processo de radiação. Peraí, será que eu tô falando de comida de verdade? Vamos ver se eles fazem mal e vamos conhecer quais são eles. Olha só. Em meio a preocupações crescentes com a saúde e segurança alimentar, a radioatividade emerge como um tópico de debate científico e interesse público. Embora a palavra radioativo possa evocar imagens de perigo nuclear, a realidade é que a radioatividade é natural. A radioatividade ela é gerada por materiais que são fisicamente instáveis. O núcleo desses materiais é instável. Esses materiais estão presentes em nosso ambiente. Todos os seres vivos evoluíram para conviver com esse nível de radioatividade ambiente. Em alguns alimentos mais presente, em outros alimentos menos presente. E apesar de curioso, é um fenômeno comum. Todos os alimentos possuem um certo nível de radioatividade, principalmente devido à presença de carbono 14, um isótopo radioativo natural. Além disso, outros elementos como o potássio 40 também contribuem. Ela é próxima do ambiente. A fonte da radioatividade nesses alimentos, a fonte principal é o potássio, em todos eles. Alguns alimentos se destacam por seus níveis relativamente altos de radioatividade natural. A castanha do Pará lidera a lista, seguida da banana, cenoura, batata, sal com baixo teor de sódio, carne vermelha e até a cerveja também exibem níveis mensuráveis de radioatividade. Olha, e apesar dos números, os níveis de radioatividade nos alimentos são bem baixos e, segundo os especialistas, não oferecem risco à saúde. Não precisa se preocupar. Coma à vontade. Pela radiação, pelo nível de radioatividade que esses alimentos emitem, vocês não precisam se preocupar. A natureza, ela é generosa com a gente. Ela nos oferece coisas boas. Gente, tô aqui incrédula. E daí? Você vai deixar de comer banana por causa disso? De jeito nenhum. Mas aquele salgadinho, sabe aquele salgadinho do mercado? Cheio de corante, que inclusive vai receber uma tarja no pacotinho dizendo não recomendado para consumo humano, aquele sim você deve deixar de comer, tá? Combinado assim? Vamos pro recadinho do Vitae Gold pra gente continuar, porque tem mais pra você. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. No
começo do programa, eu falei com vocês e estava falando, explicando que na natureza existem bichinhos, existem insetos, existem animais, por exemplo, que eles acabam deixando de existir e a gente nem notícia tem disso. Uma descoberta científica revelou que uma espécie que já não existe mais pode estar por aí. Pesquisadores, inclusive, identificaram um novo tipo de caramujo terrestre a partir de algumas conchas que foram encontradas no litoral aqui do Paraná. Esse é um achado que ajuda a entender um pouquinho da fauna do passado e alerta para o presente momento. E claro, para a preservação do nosso meio ambiente. Presta atenção nesse bichinho, porque se ele estiver na sua região, é um alerta, hein? Olha só. Uma descoberta de pesquisadores paranaenses e paulistas revela uma espécie que o mundo não conhecia e que já não existe mais, o Thaumastus teixeirensis. É um novo tipo de caramujo terrestre, identificado a partir de conchas encontradas na Ilha do Teixeira, em Paranaguá, no Paraná. O animal vivia exclusivamente naquela região há milhares de anos. Os vestígios foram localizados em um sambaqui, depósito histórico de conchas e materiais orgânicos, feito por populações antigas. Para os cientistas, o achado é uma peça que ajuda a entender a fauna que habitava o litoral brasileiro no passado. Por algum motivo, as pessoas que estavam ali naquele sambaqui construindo esse sítio arqueológico acabaram utilizando esses animais na sua alimentação e possivelmente trazendo eles de outra localidade para dentro daquela estrutura do sambaqui. O estudo também traz um alerta. O sítio arqueológico, onde a espécie foi descoberta, foi totalmente destruído ao longo dos anos. Uma perda irreparável para a memória histórica e biológica da nossa costa. A nova descrição agora serve como um registro final de uma vida que a modernidade não permitiu preservar. Tem um outro tipo de caramujo que ele não é nem brasileiro, que ele foi literalmente espalhado por várias regiões de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e também é um alerta, porque ele estava matando outros tipos nativos da região. Isso por conta de um restaurante que não tinha mais o que fazer com a produção de escargot e resolveu jogar na natureza esses animais. Gente, isso é muito sério. Então, só para você entender que muitas vezes alguns animais desaparecem porque outros fazem o trabalho de predador desses animais locais. É bem interessante e bem importante a gente falar sobre isso. O Verão Maior Paraná começou, a gente já noticiou aqui, e aí serão 5 fins de semana, aliás, o primeiro já foi, temos mais 4 pela frente, e um deles, o último fim de semana, vai ter um show mega especial com o Padre Reginaldo Manzotti. Então você que está planejando vir para o litoral do Paraná, presta atenção que vai ter show do Padre Reginaldo no dia 8 de fevereiro, é o último fim de semana e vai ser ali em Matinhos. Tem Matinhos e tem Pontal do Paraná. São duas praias com 2 palcos montados. O Padre Reginaldo vai fazer o show no dia 8 de fevereiro em Matinhos. Então essa é uma edição super legal. Esses shows são todos ofertados de graça para a população e o do Padre também. Então a gente espera vocês lá, tá? No dia 8 de fevereiro. Vai começar de manhã já com missa e um show incrível para todo mundo. Agora segue aqui comigo porque a gente continua neste programa para falar sobre... Você já deve ter visto, né? Se você mora em litoral ou se você foi pro litoral, até na cidade já tá rolando, né? Mas as motos elétricas, aquelas que vão para lá e para cá, elas estão disputando espaço, inclusive com pedestres. Mas afinal de contas, existe regra para essas motinhas elétricas? A gente vai conferir na reportagem da Soraya Santos essas orientações para você que tem essa moto e quer circular com mais segurança e não quer ser pego de surpresa pelo fiscal de trânsito. Olha só. Foi durante uma viagem de trabalho ao Rio de Janeiro que a Adriana Rodrigues conheceu pela primeira vez a chamada motinha elétrica de estilo vintage. O que começou como curiosidade, logo virou uma alternativa prática para o dia a dia. O investimento foi de R$4.000. Com a compra, Adriana reduziu alguns gastos com transporte de aplicativo e ainda ganhou tempo para resolver suas coisas nos dias de folga. Pequenos trajetos do cotidiano ficaram mais simples. Ir num armário, num mercantil. Meus dias de folga, que eu folgo só 2 dias, minha profissão é babá, eu tenho só 2 dias. Então ela é muito prática para você ir no canto e voltar, ela é rápido do que você ir a pé.
Para ir do teu trabalho para casa ainda não, mas quem sabe, né? Quem sabe, quando eu ver mais gente andando, né? Mais motinha dessa dominando aqui em Fortaleza, como eu vi no Rio de Janeiro, sim. É igual um celular, ligando a tomada, né? Deixa carregando. Como eu não tenho muita coisa para resolver nela, aí tem vezes que eu faço até esquecer. Economiza, né? O tempo, também economiza, não é gasolina, por lado é bom. Motinhas como a da Adriana têm uma autonomia que chega a cerca de 32 km por hora e são vendidas em lojas de eletrônicos importados no centro da cidade com preços acessíveis. Veículos autopropelidos, como são chamados, não exigem carteira de motorista. São elétricos e têm conquistado espaço como uma solução de mobilidade urbana. Mas a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza adverte sobre os cuidados quanto ao uso desses veículos nas ruas de maior circulação. A recomendação para todo usuário, todo tipo de veículo que está se movimentando, autopropelida, até bicicleta, é sempre o sentido do fluxo, é sempre ter cuidado com os veículos de maior porte também, principalmente por conta dos pontos cegos, e, se possível, né, para os autopropelidos, quem tiver condição usar o capacete, que é um elemento de segurança. Em Fortaleza, a recomendação é que os autopropelidos não utilizem as vias de passeio, ou seja, as calçadas. E quando for inevitável utilizá-las, é preciso trafegar com até 6 km por hora. O ideal mesmo é utilizar a infraestrutura cicloviária, sejam as ciclovias, ciclofaixas ou ainda as vias que tenham a velocidade máxima de até 40 km por hora. Esses veículos, eles vêm com uma configuração de fábrica de até 32 km por hora. Já as bicicletas elétricas, que são utilizadas para esporte, têm essa configuração de até 45 km por hora. Esses veículos, eles não precisam de placa, eles não precisam da habilitação, eles não precisam do capacete, do uso do capacete pelo condutor, mas são veículos muito específicos que têm determinadas regras. Velocidade máxima 32 km, eles são veículos pequenos, o entre-eixo é 1,30 m, 70 centímetros de largura. E a MC reforça que a fiscalização para os autopropelidos é educativa e é importante que os proprietários desses veículos ou pessoas que tenham interesse em comprá-los busquem informações antes de adquiri-los ou circular com o equipamento nas ruas da cidade. É um veículo que ele foi inicialmente projetado para o passeio, para uma atividade mais lúdica, mas hoje em dia ele é um elemento de micromobilidade. A gente tem que ficar espertíssimo nisso, porque tem muita criança, gente. Criança, menor de idade, pilotando essas motinhos. E é super perigoso também. Como ele disse, não tem necessidade, não há exigência, na verdade, de você usar o capacete, mas é sempre bom, porque nunca se sabe se você vai acabar caindo, batendo em alguém. Tem que ter cuidado, tá? Todo cuidado realmente é pouco. Eu tô encerrando o programa de hoje, mas eu não vou encerrar assim, de qualquer jeito não, né? Eu vou encerrar com a imagem da lua abraçando Cristo Redentor. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui no telão, que é um espetáculo. O fotógrafo que fez essa preciosidade é o Bruno Dulcetti. Olha que coisa mais linda, gente. Que espetáculo! É o encontro da lua na fase minguante convexa, com aproximadamente 60% de iluminação. Isso só pode ser registrado, gente, isso aqui uma vez por ano. Você já imaginou a grande preciosidade que Deus deu de presente para esse fotógrafo? Que coisa mais linda. Quero aproveitar esse momento para mandar um beijo para todos os cariocas que nos acompanham pelo canal Evangelizar através do 16.1. Então, um abraço para todo mundo lá e para quem está assistindo Evangelizar. Muitíssimo obrigada mais uma vez para todos os cariocas e para todo o Brasil. Aquele beijo, amanhã eu tô de volta. Fiquem com Deus, se cuidem, bom início de semana.